Romanos, por favor, capítulo de número 11. Romanos 11. Verso de número 33. Vamos lá. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós temos uma clara, por favor, lembrança de quando John Lennon compôs a música Imagine, né? Vocês devem se lembrar, pelo menos alguns aqui. Eu era pré-adolescente, digamos assim, ou quase isso, quando em 1971, John Lennon compôs, baseado em alguns poemas escritos por Yoko Ono. Por isso é que a música é, de alguma forma, atribuída a ambos, como uma composição dos dois. Imagine, na verdade, tem, por favor, esse histórico que nós temos aqui. É, na verdade, um hino à paz, busca a paz, e que, na verdade, tem como foco a própria humanidade, como está ali. Considera a possibilidade de que o foco da humanidade deve ser uma vida desapegada de bens materiais. O problema é que Imagine, conforme está escrito ali embaixo também, é uma música que foi composta, sendo ela antirreligiosa, na verdade, antinacionalista, anticonvencional e anticapitalista, e se tivesse mais alguma coisa para ser anti, ela seria anticorintiana. Alguém soprou. Mas, na realidade, Lennon compôs com toda essa perspectiva. O que nos surpreende não é a música de John Lennon e nem esse hino à paz, aliás, até irônico, porque ele foi morto, assassinado exatamente voltando para sua casa, saindo ali do Central Park, mas na realidade o que surpreende é esse fato que está aqui a seguir, por favor. Quando em 1980, Jeff perguntou a John Lennon, fazer uma entrevista àquela antiga revista Playboy, que tinha algumas entrevistas com pessoas e as outras partes que vocês conhecem bem. Então, quando ele, nessa ocasião, deu a entrevista, ele disse que, na verdade, o que tinha inspirado foi um livro que Yoko Ono criou, um livro de oração, um livro cristão de oração, e que, na verdade, gerou em Lennon o desejo, de fato, de escrever essa música, um hino humanista pela paz, antirreligioso, baseado num hino, ou pelo menos um livro de oração cristão. Essa é a situação, digamos assim, surpreendente na história da criação dessa música. Mas por que isso foi assim, por favor? É que, na realidade, existe uma tendência em nós de nos tornarmos criadores ao invés de criatura. Há, de fato, uma necessidade humana, quase, de assumir o papel de criador. O que aconteceu com Lennon e com muitos outros autores brasileiros, internacionais, que sempre pensaram e imaginaram a criação de um novo mundo. Já na primeira palestra eu citei uma delas, não me lembro mais, já foram tantas, né? Vocês também não vão se lembrar, mas que eu citei Aldous Leonard Huxley, que é um autor cujo grande título dele, o grande livro dele, digamos assim, é exatamente o Admirável Mundo Novo. O mesmo mundo novo que Raul Seixas cantou e que outros cantores vão cantar, e que assim as pessoas sucessivamente querem introduzir como criadores de uma nova ordem.
A nossa sociedade é assim. O homem se cansou de ser criatura. E em seu novo ideal, ele se vê como criador de um novo mundo. Ele cria um novo corpo para si, uma nova lei, uma nova sociedade, uma nova redenção. E agora ele cria também um Deus à sua imagem e semelhança. Nos tornamos criadores e não mais criaturas. O mundo que nós criamos, ou que queremos criar, é exatamente esse mundo que emerge dos nossos ideais, das nossas, digamos assim, vãs filosofias. Mas é a nossa condição. Por isso que talvez este texto que lemos seja tão importante. Por favor. Romanos 11 é, na realidade, uma doxologia de Paulo. Doxologia é a palavra que se usa, na verdade, para um cântico de adoração. É um cântico como esse que nós acabamos de cantar. Paulo canta esse cântico. O interessante é onde ele coloca esse cântico. Paulo acabou de descrever a parte, digamos aqui, doutrinária, teológica da carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, defendendo veementemente uma graça soberana de Deus e uma pervasividade, uma invasão do pecado na vida humana, de tal forma que não existe no homem nada que não tenha sido tocado pelo pecado, isso que é, digamos assim, a palavra que se usa com sentido de pervasivo. Todas as nossas áreas da vida foram maculadas pelo pecado, e Paulo passa esses 11 capítulos tratando exatamente disso, e como Deus soberanamente, ou seja, por meio da sua graça, vem redimir o seu povo. É essa a perspectiva dos 11 primeiros capítulos. A partir do capítulo 12, você vai perceber, Paulo, na realidade, vai falar sobre a aplicação de tudo isso. Na prática, o que isso significa? Se a graça de Deus é soberana e, de fato, redime o homem, o que isso significa em nossa conduta, em nossa forma de agir, em nossa forma de pensar, em nossa maneira de relacionar, seja com o próximo, seja com Deus, seja inclusive com o governo, que está ali no capítulo 13 de Romanos. Como é que nós devemos proceder? E é essa a consequência. E entre esses dois elementos, Paulo suscita então aqui essa doxologia que nós acabamos de ler. Por favor. A condição dessa doxologia é que, na verdade, ela nos induz a ver a perplexidade do apóstolo diante do Deus Criador. A palavra importante aqui desse texto, ó, que é, na verdade, um ó de perplexidade. É porque ele era judeu, também grego, em sua formação. Se fosse norte-americano, ele diria uau, que é como os americanos se manifestam. Há uma manifestação de perplexidade de Paulo diante da reflexão que ele faz sobre Deus, sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz, e é isso que na verdade nos dá. Já nos dá aqui, de certa forma, a entender um pouco o que a adoração deve ser. A adoração precisa ser complexidade sempre diante de Deus. É um Deus que surpreende, é um Deus que na verdade, de alguma forma, na realidade sempre nos faz refletir, e diante dele só existe uma reação da nossa parte, é essa de estar perplexo com o que ele é, com o que ele faz, com tudo aquilo que ele de fato revela sobre si. Por isso, isso é importante. E é nesse sentido que nos ajuda a entender também o nosso chamado. O texto diz que todas as coisas, verso de número 36, foram feitas a partir dele, elas na verdade existem por meio dele, e elas são feitas para ele. E esse é o nosso chamado, por favor. Se todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele, ali tem as três preposições, é que significa que a partir dele, originado a partir dele, de A significa exatamente que através dele, que todas as coisas são sustentadas, mantidas, claramente conservadas sob o seu poder. Tanto é que a nossa visão recriadora, na verdade, imagina a possibilidade de que nós consigamos sustentar esse mundo como uma espécie de revolução ecológica. Você e eu somos induzidos a crer que se nós mudarmos o nosso comportamento, nós vamos... O universo é Deus, é por meio dele que ele é mantido. A razão por que nós praticamos uma
atitude correta para com a criação de Deus, não é porque na verdade a criação depende de nós para sobreviver, mas é porque na realidade é nosso chamado cuidar daquilo que Deus nos colocou como cuidadores desde o Éden. A situação é um pouco diferente daquela que se nos apresenta, mas de qualquer forma, e para Ele, ou seja, o destino a Ele. Aqui não é uma ideia basicamente de finalidade, mas uma ideia de destino. É como se você estivesse falando da origem, do meio e do destino final. O destino de todas as coisas é o próprio Deus. E nós fazemos parte de todas as coisas. Por isso, podemos falar exatamente disso, por favor. Deus nos chamando para sermos para Ele. Ele como destino, como alvo, como objeto final. E olhando para a doxologia, eu gostaria que você tentasse então comigo entender o que levou Paulo a essa conclusão, a essa adoração final, digamos aqui, a essa doxologia. Primeira razão é essa: nada mais do que uma exclamação diante da manifestação do conhecimento e da sabedoria de Deus. Veja aí, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Às vezes a gente se esforça demais para tentar distinguir o que é conhecimento do que é sabedoria, quando eu creio que a intenção aqui é exatamente oposta. Isso faz parte daquela natureza poética do Antigo Testamento, onde existe sempre um paralelismo. Então Paulo está dizendo sim, sabedoria e conhecimento, que não são sinônimos justos, exatos, mas que na verdade fazem parte de um mesmo campo semântico, onde o sentido que ele quer dar é exatamente o fato de que ninguém conhece, ninguém sabe as coisas a não ser Deus. Há um paralelismo aqui, por favor, está aqui as duas palavras, Sofia e Gnel, nossas, e o texto de Provérbios, para mostrar como existe aqui um paralelismo, como no Antigo Testamento e vários outros textos, ou seja, sabedoria e conhecimento. Mas o mais importante disso é exatamente o que Paulo escreve na sequência, ou seja, ele diz que está perplexo com a profundidade da riqueza, literalmente isso. O que ele quer dizer é que essa riqueza, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, ela é inacessível, de tão profundo, é tão rico o que ele percebe em Deus, que não existe maneira de descrever. A mente humana jamais será capaz de compreender. Há um limite em nós para entender o conhecimento e a sabedoria de Deus. É aí que reside um pouco a ironia da nossa, digamos, do comportamento nosso. Como se nós fôssemos capazes de, mas nós não conhecemos. Para quem me conhece, ou pelo menos já convive comigo mais de perto, principalmente Eliane, volta e meia eu costumo dizer para ela: o que eu não sei, muitas vezes, é mais importante do que aquilo que eu sei. Se eu errar aqui, me corrijam, tá? Só não tirem a minha porção de chá desta noite, mas me corrijam. Como nós fazemos um juízo baseado em deduções? Já perceberam? O fato ocorre e nós já deduzimos tudo o que levou a pessoa a agir daquele jeito. O que eu sei, para mim é o suficiente para chegar às conclusões que chego, quando o que eu não sei é determinante para chegar a essa conclusão. São coisas simples, mas é exatamente essas deduções que nós fazemos, essas conclusões que nós obtemos prematuramente, sem compreender exatamente o que na realidade se passa. É essa condição de um conhecimento humano que julga com usurpação, com certa soberba, arrogância, ser capaz de. Paulo está perplexo porque ele não consegue aprofundar. Esse é um conhecimento que não tem fim. A riqueza do conhecimento de Deus é tão profundo que, por mais que ele de fato provoque, mais ainda ou ele encontrará. Tá certo? Hoje estava almoçando, conversando com Edil e a Bia, e essa foi uma das coisas que nós falamos. Como é surpreendente a maneira como você lê a Escritura, lê o mesmo texto,
E não é que você aprende uma outra coisa, você aprende a mesma coisa de uma maneira mais profunda. Tá? É contínuo isso. De repente você lê o texto e você fala, poxa, já passei por aqui tantas e tantas e tantas vezes e não tinha percebido a realidade que ali estava. Na verdade, porque isso é profundo, isso na verdade vai se aprofundando numa riqueza de um conhecimento que não temos. É isso que causa perplexidade em Paulo, como Deus é um Deus cheio de sabedoria e de conhecimento. Daqui a pouco vou dar inclusive um exemplo que vai aparecer num outro texto aqui, vocês vão ver como isso acontece. Mas vamos lá. Além disso, por favor, é a manifestação também dos juízos e dos caminhos do Senhor, e mais uma vez o que temos aqui são um paralelismo, tá certo? E agora ele vai dizer que os juízos e os caminhos do Senhor, por favor, um texto bíblico também que mostra isso, eles são na realidade insondáveis. Tá? O texto de Isaías traz exatamente essa ideia. Deus está dizendo, entendam, o pensamento de vocês não é o meu pensamento. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Veja bem, o ímpio deve deixar o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e voltar-se ao Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não dá para brincar de ser Deus. Deus está muito acima dessa nossa capacidade. Nossa justiça é descrito no texto de Isaías como trapo de imundícia. O melhor que eu posso fazer é nada diante dele. É essa a questão. E veja bem, por juízos e caminhos, Paulo está tratando daquelas que são os julgamentos do Senhor, as suas decisões, as suas vontades estão tão acima da minha que eu não posso, de fato, entender e muito menos, de alguma forma, alterar, por favor. Ou seja, esses pensamentos, eles são insondáveis, diz ele, inescrutáveis, eles são desconhecidos. O pensamento do Senhor não pode ser perscrutado, não pode ser plenamente compreendido por nós, mas nós temos sempre a tendência de julgar que nosso pensamento pode, de fato, dar vazão a todo esse conhecimento, dar vazão a todo esse juízo. A gente quer dizer a Deus como Deus deve agir. Já perceberam? É comum nós fazermos assim. Não somos só nós, os personagens da Escritura também, volta e meia, estavam dizendo a Deus como é que Deus deveria agir, como Deus deveria fazer. Imagine que nós continuamente, e muitas vezes usamos um elemento, um instrumento que Deus nos deu, que é a oração, exatamente para dizer a Deus como é que Ele deve se comportar, como é que Deus deve fazer as coisas, como é que Deus deve agir. Já contei para vocês do rapaz, fato sério, embora seja engraçado, que pedia oração por uma esposa e nada de encontrar, e já entrando na fase do desespero, ele resolve orar e dizer para o Senhor, é essa que vai sentar aqui do meu lado hoje, o Senhor vai mandar hoje aqui, para sentar aqui do meu lado, orando antes de começar o culto, e enquanto orava, sentiu que um vulto sentou do lado dele. Deus respondeu. Então ele abriu um olho e ela era desprovida de beleza, desabonitada. E diante dessa situação ele fechou os olhos e continuou orando, dizendo, Senhor, eu estou falando sério. É aquela que eu quero, é aquela que eu desejo. Me lembro que li um livro, numa certa ocasião, um livrinho chamado Há Poder em Suas Palavras. Alguns aqui balançaram a cabeça porque passaram por essa mesma caminho, esse árduo caminho de ler esse livro. E não sei se vocês se lembram, mas um dos livros, uma das partes do livro é que você tem que especificar para Deus o seu pedido.
Porque você não recebe o que você tem, porque você não diz exatamente o que você quer. E eu me lembro de 2 exemplos que eles deram. Um de um missionário que precisava de uma bicicleta e pedia a bicicleta não vinha. E não vinha bicicleta. Até que alguém disse para ele que ele precisava dizer a Deus, porque Deus não sabia o que ele queria. Ele tinha que dizer o ano, a marca, o modelo. E quando ele orou dizendo isso, a bicicleta veio. Pior não é isso. Pior foi uma moça que queria se casar, não conseguia esse casamento e começou a pedir ao Senhor e nunca vinha. Falaram, você não esclareceu, o Senhor não sabe o que você quer, você tem que dizer para o Senhor o que você quer. E então ela orou, e então ela queria um missionário, que fosse solteiro, que fosse isso, que fosse aquilo, que fosse aquilo, que fosse aquilo, até que esse veio. Se isso fosse verdade, ai de nós os feios, né? Não casaríamos nunca, porque na realidade todo mundo iria desejar, né, aquele tipo galã de cinema, porque na verdade é o que as pessoas pedem, ou seja, a ideia de que na realidade nós podemos sim, de alguma forma, decidir e dizer a Deus como Ele deve fazer. Paulo está aqui dizendo que Deus é surpreendente, que Deus segue caminhos que desconhecemos. Se não pare para pensar um pouquinho como a maneira de Deus pensar, a maneira da sabedoria de Deus, a forma de Deus realmente agir é completamente diferente daquela que conhecemos. Por exemplo, vimos aqui esses dias que a cidade foi o manifesto humano de rebeldia contra Deus. E Deus, surpreendentemente, resolve redimir a cidade por meio da cidade. Esse é o jeito dele agir, tá certo? Quando todo mundo espera que o mais velho seja o primogênito, Deus diz, não é esse que eu quero, é o outro. Quando todo mundo espera que a linhagem de Jessé, os filhos mais velhos sejam o rei, é exatamente o baixinho que estava mexendo com as ovelhas que assume o reinado. Porque Deus não é condicionado por nós. Os seus juízos e os seus caminhos são inescrutáveis. Sabe quando você vai compreender essa vontade do Senhor? Nunca. A amiga Deliane diz que Deus é um Deus de bom humor, entendeu? De vez em quando Ele deve se divertir conosco. Porque Ele, na realidade, tem uma vontade que é insondável. Você não irá conhecer essa vontade. Você não irá desvendá-la, porque os juízos dele está muito acima, os seus pensamentos muito acima dos nossos. Por isso que tudo isso é insondável, e diante de tudo isso, não há outra reação, ele fica perplexo. Tudo o que ele falou sobre a história da salvação, de Romanos 1 a Romanos 11, o levou à conclusão de que é impossível compreender esse Deus. E diante dele só existe uma expressão cabível. Ó, quão profundo é isso. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não posso de fato saber o que é melhor. Nem o próprio apóstolo Paulo, que escreveu isso, ousou tomar decisões. Vocês se lembram, quando ele escreve aos Filipenses, já próximo de os filipenses preocupados com a sua possível morte, Paulo diz que ele não sabia o que escolher entre partir e ficar, porque a decisão não nos compete. É essa a condição que leva a essa expressão. Mas além disso, o verso de número 34 é uma citação do texto de Isaías. Paulo sai da exclamação e começa a vir agora nessa doxologia para uma indagação. E ele cita o texto de Isaías 40, verso de número 13, dizendo: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Já dá para deduzir o que Paulo quer dizer, mas acho que é melhor nós irmos lá no texto de Isaías 40, se você puder abrir a sua Bíblia. Não teve como projetar, porque o texto é grande, e eu quero apenas que você acompanhe essa leitura. Isaías 40,
para você entender em que contexto isso foi dito, para entender por que Paulo trouxe isso para a sua doxologia. Isaías 40, no verso 12. E Isaías, e Deus profetizou por meio de Isaías, dizendo assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos. É uma linguagem poética. Mas imagine que Deus está perguntando: quem foi que pôs na mão os oceanos? Dá para você ter uma ideia do que o salmista está... Os oceanos. Quando você vai tomar o seu banho de praia no mar, lá na Praia Grande, você sempre que chega até lá... Não, tem motivos. É uma referência. É um recado. É uma mensagem subliminar aqui. Mas veja bem, quando você vai ali à praia, com pouco mais de 10, 15 passos, você já está rodeado de água que você não consegue mais realmente medir. Todos esses oceanos estão na palma de sua mão. Todos. Os céus, que você não vê o fim, Deus mede com seus palmos. Amigo meu dizia sempre que nós, evangélicos brasileiros, cometemos um equívoco. Os judeus oravam de olhos abertos, né? Mas nós temos o costume de orar de olhos fechados, para nos concentrar. Mas ele diz que quando ele está em um ambiente onde a natureza é exuberante, aí nós devíamos orar de olhos abertos. Essa natureza está contida nele. A pergunta de Deus é essa: quem? Veja o verso 12: quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana, ou seja, numa balança, e os outeiros em balança de precisão? Quem foi? Quem vocês conhecem que fez isso? Afinal de contas, é isso que Deus está perguntando. Aí vem o nosso texto de Paulo em Romanos capítulo 11. Quem, na verdade, guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem foi que disse a Deus como é que ele deveria fazer as coisas? Quem foi que disse a Deus como é que ele deveria ter conduzido, criado as coisas? Eu sei que se fôssemos nós, faríamos muitas coisas diferentes. Com certeza, muitas besteiras, mas a gente faria. Mas Deus não recebeu o conselho de ninguém. Deus não foi instruído por ninguém. O Espírito de Deus não precisou que ninguém fosse seu conselheiro. É isso que ele está dizendo. Veja o verso 14. Com quem Deus tomou, ou com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem foi que deu entendimento ao Senhor? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem ensinou sabedoria ao Senhor e lhe mostrou o caminho de entendimento? Isso é importante. Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Eu gosto desse texto e sempre me lembro que ele está falando que a nação é um pingo que cai de um balde. Uma nação como a nossa, e eu dentro dessa nação, então já não sei o que eu sou, né? Quem sabe é uma molécula de água, porque na realidade ele diz que tudo isso está sob o seu domínio. Verso 16: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Ou seja, tudo que você juntar para oferecer ao Senhor é insuficiente. Verso 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O mundo não existe para um Deus infinito. Essa é a, digamos, definição. Verso 18: com quem comparareis a Deus?
Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E aí vai dizer do pecado humano de fazer e de levantar ídolos e promover a idolatria. Verso 22, por favor. Ele é o que está sentado sobre... E todo mundo diz que foi bem depois que se descobriu que a terra era redonda, né? Deus, claro, ele criou, ele sabia e ele revelou já que na realidade ele está sentado na redondeza da terra. Ou seja, Deus conhece, Deus sabe, tudo pertence a ele. Verso 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Verso de número 29 vai dizer que é ele que faz o cansado, faz forte o cansado, multiplica o que não tem forças e dá força aos jovens, àqueles que na verdade confiam nele, mais do que propriamente aos jovens. Ou seja, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que o contexto aqui de Isaías 40 é de idolatria. Deus está questionando, ou Isaías está questionando a idolatria dos homens. Quem vocês vão colocar no lugar? A diferença deles para conosco, vamos caminhar, é que, na realidade, essa idolatria, antigamente, é porque as pessoas constituíam deuses para si. Hoje, nós nos constituímos deuses, mas é tão idólatra quanto foi no passado. A pergunta é simples, quem? E diante disso, Paulo só tem uma reação. Só posso, de fato, perplexamente dizer que esse Deus é um Deus, de fato, incomparável, indescritível, inclusive. E então o contexto do verso de número 37 de Romanos, 35, né? E em Romanos 11:35, a citação já é outra. A citação é de Jó. Por isso que o contexto é importante. Aqui é Jó 41, verso de número 11. Acho que está aí, né? Isso. Quem primeiro deu a mim para que venha a ser restituído. Esse contexto os irmãos se lembram. Todo mundo conhece a história de Jó, conhece como Jó padeceu, e depois dos primeiros capítulos conhece os amigos de Jó tentando exortá-lo, e nenhum deles usando de sabedoria ou palavra própria para exortá-lo, e por fim, ao final do capítulo, Jó, na verdade, por volta do capítulo 38, vai requerer de Deus que Deus explique para ele, afinal de contas, por que ele estava padecendo daquele jeito. E até que requer a presença de Deus para responder por que é que Deus o fez sofrer tanto. E então Deus comparece, só que ao invés de responder, Deus não responde, Deus pergunta. E a pergunta de Deus começa assim: Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava? E essas perguntas então vão se repetindo ao longo do capítulo, até chegar aqui no capítulo 41, e no capítulo 41 é exatamente isso que na realidade é perguntado: quem primeiro deu a mim para que eu, de alguma forma, tenha que lhe restituir? Essa é a pergunta. Pois tudo quanto existe debaixo de todo o céu é meu. Claro, num bom português, Deus disse a Jó: Jó, eu faço da sua vida o que eu quiser. Ela é minha, ela não é sua. Eu decido, eu defino e eu conduzo, porque tudo é meu. Por isso que a resposta que Paulo busca aqui é exatamente isso. A pergunta era: por que Deus endureceu o coração dos judeus para que o evangelho chegasse aos gentios? Então, por que Deus rejeitou os judeus? E essa pergunta fica no ar. Faltou Deus com misericórdia? Deus foi infiel à sua promessa? Paulo já provou que não. E agora ele está dizendo: Deus faz o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer e quando ele quiser. Paulo escreve em Efésios dizendo que tudo faz como lhe agrada, como ele quer, como ele deseja. Ou seja, a vontade de Deus é soberana. É disso que que Paulo está falando. Ou seja, Deus sim tem o domínio sobre todas as coisas, como diz o texto de Jó. Por favor, o que Deus deve aos homens? Quem é o credor de Deus?
Quando Paulo andava em Atenas e aguardando os seus companheiros, não se conteve diante da idolatria e começou a pregar. Então levaram Paulo ao Areópago para ele poder falar sobre as divindades que ele anunciava. As divindades que Paulo anunciava eram Jesus e a ressurreição, mas entenderam que eram duas divindades. E Paulo começa a pregar, e essa é a pregação de Paulo. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. O que Deus precisa? Nada. Toda pessoa que recebeu essa revelação de Deus fala isso com muita naturalidade. Davi, quando vai orar agradecendo as ofertas que recebeu, ele diz: Senhor, das tuas mãos recebemos e das tuas mãos nós te damos. É teu. Entende isso? Que pertence a ele. Eu sei, a gente fica achando que fez uma grande obra, dando lá o nosso dízimo, fazendo a nossa oferta. Mas de quem era esse recurso? De quem é? É dele. É ele quem dá, é ele quem recebe. Essa é a pergunta: o que Deus deve a você? O que você fez que tornou Deus seu devedor? Acaso você é credor de Deus em quê? Deus não é servido por mãos humanas. Tudo que fazemos não tem absolutamente nenhuma implicação em Deus. Acho que domingo passado, estávamos em Botucatu, e exatamente sobre isso que eu mencionei também lá com a igreja, que essa ideia que as pessoas têm de que nós vamos engrandecer o Senhor. É uma linguagem bíblica de louvor, de adoração, mas Deus não fica maior porque nós o adoramos, concorda? Nem mais poderoso porque você se submeteu a Ele. Deus não fica mais majestoso porque nós resolvemos louvar. Senão domingo era um dia, digamos, de especial glória do Senhor, mas Ele é glorioso todo o tempo. Deus não precisa de você e de mim para nada. Para qualquer atividade que você queira desenvolver, para qualquer coisa que você queira fazer, tudo pertence a Ele, e Ele, na realidade, não deve nada a ninguém. Quem me deu primeiro para que eu venha a restituir? É essa pergunta que ele faz. Então, por favor, conclusão nossa. Fomos chamados para ser dele, ser como ele, ser com ele, ou juntamente com ele, ou nele, se preferirem. Fomos chamados para ser por meio dele, fomos chamados para ser por ele, e fomos chamados para ser, todas as coisas procedem dele, por meio dele e para ele. Essa é a realidade do chamado de Deus. O destino final de todas as coisas é Deus. O destino final da vida de quem quer que seja, de ímpios, de pessoas que não creem, de pessoas que na verdade são rebeldes contra Deus, o destino final é servir a Deus, e vai servi-lo. O texto de Paulo, escrito, por exemplo, dizendo que toda língua confessará. Alguns confessarão com alegria, outros com uma angústia profunda, mas vão confessar que Ele é o Senhor. Eu lembro do meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos. Minha mãe, sempre que nos corrigia, fazia uma fila do mais velho para o mais novo, assim. Fila indiana. E aí começava do mais velho para o mais novo para bater, tá? E aí nós tínhamos que ficar tipo jogador de futebol recebendo punição do juiz em campo de futebol. Ela falava: cruza as mãos na frente, ficava aqui, e não mexa. Se você mexer, apanha mais. Vocês já viram esse tipo de tortura, vocês conhecem. Então começava do mais velho. O segundo era alguém
digamos assim, de uma personalidade forte, e ele não se dobrava com facilidade. Então ele fazia questão de não chorar quando apanhava. Apanhava feito condenado até chorar. Era uma atrás da outra, chora, ele não choro, chora, você vai chorar, não chora, até que as lágrimas viessem de tanta emoção. Mas era uma sequência. Claro, o terceiro da fila era eu. Levantou a mão, já estava chorando. É o bom senso. É saber que, na verdade, não importa. Aqueles que hoje zombam de Deus vão confessar. E o destino deles é Deus. Portanto, essa é a diferença. Nós fazemos isso com alegria e com antecipação. Não precisamos esperar que Jesus Cristo volte em seu juízo para que o nosso joelho se dobre e a nossa língua confesse. Nós antecipamos esse momento e cantamos, louvamos e bendizemos o Senhor. Esse é o nosso chamado. Todas as coisas têm a mesma origem, subsistem pelo mesmo meio e têm o mesmo destino. Deus. Toda a obra humana, tudo aquilo que você imaginar, todas as coisas são para Ele e dentro dele nós também. Fora desse roteiro, a vida não faz sentido. A vida, esse é o roteiro da vida humana. Começa em Deus, existe por meio de Deus e termina ou destina-se finalmente em Deus. Esse é o roteiro da vida. Eu te desafio a tirar a sua vida desse roteiro e verificar se ela faz sentido. Vai se tornar aqueles roteiros meio maluco que você assiste de vez em quando, que você não entende nada no começo do filme, muito menos no final. Porque você não sabe. A vida não tem sentido, absolutamente nada. Eu costumo dizer isso, nem sequer a morte. A morte faz sentido para quem crê. Para quem crê, a morte faz sentido. Morrer para nós tem significado. Para quem não crê, é de fato um momento de desespero, porque tudo perde o significado. Tudo que ele juntou não leva, não sabe quem vai ficar com isso, todo conhecimento desaparece, tudo que sabia não é transmitido, não permanece, e de repente desaparece tudo aquilo que o ser humano foi. Não há sentido fora desse roteiro. Em resumo, o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que somos criaturas e que adoramos um Criador. Diante dele não há outra expressão que nos caiba senão esta: ó profundidade da riqueza e da sabedoria, tanto da riqueza quanto da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem foi que ensinou o Senhor? Quem é que é credor de Deus? Por isso, diz ele, todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. E requer de nós que digamos com Paulo, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o nosso chamado. Chamado para ser para ele. Sua vida tem uma referência. Sua vida tem um destino. Uma última ilustração apenas para concluir. Vocês sabem que durante 12 anos da minha vida eu trabalhei, e um pouco mais do que isso, quase 15, eu toquei numa banda marcial de colégio. Aquela banda que usa uniforme e tal.
Nem vou dizer o instrumento que eu tocava, que não é para escandalizar, mas nós tocávamos ali. Era um dos que ficavam na primeira fila, bem na frente. E nós tínhamos que fazer desfiles, concursos das bandas, etc. E entre outras coisas, o que se julga não é apenas a afinação, a música, a qualidade da música, mas nós temos que tocar andando. E, portanto, a ordem unida é muito importante. Você tem que andar em linha, você tem que andar alinhado, né? Pode ser aquela cobra andando, tem que ser todo mundo reto, aquele bloco andando. Muitas vezes tinha que fazer o que é chamado de alegoria, ou seja, montar letras com o corpo todo enquanto caminhamos. Isso foi muitos concursos que participamos, alguns engraçados. Tinha uma banda que foi desclassificada, que nós tínhamos um tempo para tocar, e eles inventaram um passo novo. O passo novo deles era que eles davam 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Estouraram o tempo e foram desclassificados. Não sei porquê, mas foram desclassificados. Então tinha coisas engraçadas. Mas como é que nós, num estádio de futebol, vamos andar em linha reta? O nosso instrutor dizia a nós, os primeiros da fila, tudo depende de vocês. É simples. Vocês vão olhar no horizonte e marcar um ponto de referência. E aí vocês vão caminhar reto em direção a eles. É a única forma de vocês não desviarem. Marque um ponto de referência e caminhe reto. É o único jeito de nós fazermos caminho reto para os nossos pés. A nossa referência é o nosso Deus. Olhe no horizonte, concentre-se nisso e caminhe de maneira reta até Ele, porque é a única forma de termos caminhos retos, sem desvios. E com a graça dEle, eu espero que a cada dia Ele nos surpreenda mais uma vez com essa soberana graça. E nós realmente repitamos constantemente a mesma expressão de Paulo. Eu não compreendo um Deus infinito e gracioso como esse. Mas é esse Deus que eu sirvo e que eu adoro. Espero que seja assim com todos nós. Vou chamar a equipe para cantarmos o hino mais uma vez.